Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma videoaula. Hoje nós iremos aprender a fazer publicação de websites no Druiver via FTP. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver como é que nós configuramos o nosso site local para que ele faça o envio dos nossos arquivos para hospedagem via FTP, de maneira automatizada. Então, no nosso caso, nós iremos apenas alterar algumas configurações do site local que nós configuramos anteriormente. Para isso, basta acessar o menu Site, Manage Sites. Em seguida, eu vou editar as configurações deste site, clicando sobre o botão Edit, do lado direito da tela de vocês. Ao abrir a caixa de diálogo, nós vamos aqui configurar na guia Servers, onde na guia Servers nós vamos clicar duas vezes sobre o servidor que nós havíamos configurado na videoaula anterior, dando duplo clique no botão esquerdo do mouse, e agora nós vamos alterar o tipo de conexão, que anteriormente estava local network, já que nós estávamos trabalhando no site local, e agora vamos alterar para o FTP, né? Então, clica aqui em FTP. E agora vamos realizar algumas configurações. No nosso caso aqui, né, é solicitado o FTP Address, que seria o endereço do FTP. Né? Quando você contrata uma hospedagem, normalmente é informado no seu e-mail algumas informações referentes à sua hospedagem, desde os servidores DNS, Master e Slave, como também todas as informações, o FTP Address, que é o endereço do FTP. Então vamos digitar aqui um FTP fictício, né? ftp.amambisocial.com, que é FTP que eu tenho acesso aqui, que será utilizado como nosso exemplo da videoaula de hoje, né? Então aqui seria o endereço da FTP ou o host, né? E o username eu criei lá um nome de usuário para o nosso FTP específico para a nossa videoaula, que se chama rss@amambisocial.com. Esse nome de usuário ele vai ser informado pela hospedagem, então você deverá utilizar o mesmo, né? De acordo com a hospedagem que você fez, né? A senha seria a senha do FTP. E agora eu vou clicar em teste. Ele vai verificar a conexão, passar os parâmetros e vai me dar um OK ou não, né? Caso o firewall do Windows esteja bloqueando, como é o nosso caso aqui, você coloca permitir o acesso. Então está ficando a validação, né, checando os parâmetros, FTP address, username e senha, e aí vocês podem verificar a mensagem. O Druiver conectou ao seu servidor web com sucesso. Então isso indica que a conexão FTP foi realizada com sucesso, né? Bom, após o teste do FTP, lembrando que o FTP utiliza a porta 21, né, tem aqui o root directory. Caso você queira enviar os arquivos para uma subpasta, né, lá no servidor, bastaria você efetuar aqui barra o nome do site. Neste nosso caso, vai ser enviado para o raiz mesmo, ok? Além do FTP, eu preciso também de conhecer o nome da URL do site que foi registrado, ou seja, nome de domínio, que no nosso caso, como nós podemos observar aqui no navegador, se chama rss.amambisocial.com. Neste caso aqui, como não existe nenhum domínio, nenhum arquivo nesse subdomínio, ele vai aparecer o index off, indicando que naquele diretório, né, que está apontando este subdomínio, não existe nenhum arquivo. Lembrando que aqui seria o endereço do seu domínio, né, seria o endereço do seu website. Neste nosso caso aqui, verificamos que esse endereço é válido, só que ainda não existe nenhum arquivo neste diretório, o diretório ao qual esse domínio está apontando. Né? Então, na prática, vocês terão aí o nome do site de vocês, né? E lembrando que ele deve estar apontando aí. Então, neste caso aqui, eu não vou precisar mudar o root directory, não vou precisar mudar o diretório raiz, né? Então, aqui em web URL, eu vou colocar justamente o endereço do website, né, ao qual nós enviaremos o nosso arquivo, né? Porque durante o preview, né, no Druiver, nós iremos apontar diretamente para o nome de domínio que nós registramos, ok? Então, nossa URL já testamos, que é rss.amambisocial.com. Na guia avançada, nós já temos configurado o PHP certinho, né?
Se você clicar em More Options, são algumas opções que você pode estar configurando, como por exemplo, informando se o FTP vai ser passivo ou não, se você vai utilizar IPv6 na transmissão dos dados, se vai ter algum proxy, caso exista um proxy na rede, né, ele vai estar bloqueando o envio dessas informações. Então você pode marcar essa opção aqui e configurar um proxy, né, configurar algumas configurações de proxy aqui, como por exemplo, o proxy host seria o nome do computador proxy, servidor proxy, e a porta que eu estiver utilizando. Neste caso aqui, na nossa máquina não existe um servidor proxy, então não vou utilizar esta opção. Então, basicamente é isso, pessoal. Para publicação, basta mudar a conexão para FTP, informar o endereço da FTP, nome de usuário, senha, texto, coloca aqui a URL do nosso domínio que foi registrado e clica em Save. Save novamente. E agora ele vai fazer uma atualização no cache do nosso site. Ok? Agora a publicação ainda não está concluída, né? Para que eu consiga efetivamente enviar os dados do meu website para minha hospedagem, basta aqui no cantinho direito você marcar para conectar com o computador remoto. Então, neste momento, ele está fazendo a conexão com o servidor remoto, que é o servidor da hospedagem. E em seguida nós vamos sincronizar os arquivos da hospedagem com os arquivos da local da nossa máquina. Lembrando que existem as operações de check-in e check-out, onde no check-in eu envio os arquivos para a hospedagem e no check-out eu posso copiar os arquivos para a minha máquina. Então aqui no cantinho direito, como vocês podem observar, existe um botãozinho chamado Synchronize with, né? Então eu vou sincronizar os arquivos da minha máquina local, do meu projeto local, que nós configuramos anteriormente, com os arquivos da hospedagem, né? Que nós configuramos anteriormente. Então clica aqui em Synchronize. E aí o Druiver ele questiona você como essa sincronização vai ser feita. No nosso caso, né, ele vai sincronizar todo o website, né, Fernando MCP, e ele vai fazer o quê? Enviar os arquivos novos para o servidor remoto, ok? Lembrando que você poderia optar por apenas os arquivos selecionados, porque você fez uma atualização em seu website, né? Um banner novo ou uma nova imagem. Então você poderia selecionar aqui no cantinho direito apenas os arquivos que você deseja fazer o check-in e em seguida sincronizar. Neste nosso caso, como é a primeira vez que nós estamos publicando, nós vamos mandar sincronizar todo o website. Ok? Lembrando que tome muito cuidado para você não marcar esta opção, certo? Deletar os arquivos no local drive, né? Que a depender do que você estiver fazendo, né? Você pode o quê? Apagar os arquivos localmente e deixar apenas os arquivos remotos. Neste nosso caso, não vamos habilitar esta opção. Ok? Do mesmo jeito, você pode informar também a forma como os arquivos serão atualizados, né? Se ele vai atualizar apenas os arquivos inteiros, né? Enviar, ou se ele vai pegar de lá do servidor remoto os novos arquivos, ou se ele vai fazer a comparação. Neste nosso caso, a opção default seria o primeiro item, e ele vai sincronizar o site inteiro. Então você clica no botão Preview, e automaticamente vai ser feito um check-in, né, de todos os nossos arquivos locais, né, e enviados os arquivos para a hospedagem, né? Então aqui o Druiver ele fez um rastreamento e verificou que existem 71 arquivos para poder fazer o check-in, né, para poder atualizar. Então neste momento, quando eu clicar em OK, ele vai estar publicando todos os nossos arquivos, todos os arquivos do nosso projeto. Então, wait for server, então ele está esperando pelo servidor e neste momento está sendo sincronizado todo o nosso projeto. Então, após a finalização desta sincronização, todo o nosso projeto estará publicado com sucesso, ou seja, o nosso website estará hospedado. Lembrando que existem outros programas que você pode estar fazendo isso, mas lembrando que o próprio Druiver já faz, vocês podem observar aqui. Caso não deseje utilizar o Druiver, existem alternativas como o FileZilla ou até mesmo o próprio Windows Explorer que fornece o suporte de FTP. Mas nosso objetivo hoje é ilustrar como publicar um site no Druiver. Então nós clicamos aqui em detalhes, podemos observar aqui, né, em tempo real os arquivos que estão sendo enviados para a hospedagem.
Ok, então após um certo tempo, né, todos os arquivos foram enviados para a hospedagem. Agora vamos verificar através do navegador que o nosso site estará funcionando perfeitamente. Então, acessando aqui, vocês podem observar rss.amamosocial.com/nosso index.php. Então verifiquem aqui, ó, que agora não está mais apresentando o erro que tinha na aula anterior, né, do XML Transformation, né? Verifique que o XML foi transformado perfeitamente bem, né, através da folha XSL, onde nós definimos, né, qual seria o feed RSS. No nosso caso, no feed que nós estamos utilizando é o da UOL, né? Estamos verificando aqui alguns erros de codificação, né? Isso provavelmente está sendo ocasionado pelo padrão de codificação que nós escolhemos. Então vamos voltar aqui ao Driver, vamos olhar aqui no código que está sendo utilizado o ISO 8859, né, que é incompatível com o nosso XSL. Então vou modificar aqui para o TF8. Então modifiquei para o TF8, salvei, e agora eu vou atualizar apenas este arquivo index.php na hospedagem. Olha que interessante. Eu vou apenas dar um check-in neste arquivo. Então, como é que eu faço? Seleciono este arquivo, clico na opção Synchronize, e em seguida digo que ele vai fazer o quê? Ele vai sincronizar apenas os arquivos locais selecionados. Digo que é para ele fazer o que eu envio dos arquivos novos, o put new files to remote, e dou preview. Selecionei, né? Então ele fez uma verificação e detectou que havia apenas um arquivo a ser atualizado. Clique em OK. O arquivo foi enviado com sucesso. Vou dar um F5 aqui na nossa página. E verificamos que agora os caracteres estão todos dentro do padrão de codificação. Ok? Então é isso, pessoal. Não há mistério publicação de website no Driver. Basta configurar o site local para fazer a conexão remota com o servidor via FTP. E nós verificamos que o processo de envio arquivos é bastante simples, né? Claro que existem mais detalhes a respeito da publicação, como por exemplo, aqui no cantinho de Getting Files, eu posso visualizar os arquivos localmente, como vocês podem ver aqui na opção Local View, ou simplesmente visualizar apenas os arquivos que estão lá na hospedagem. E aí eu posso estar fazendo a exclusão de arquivos que eu não precise mais, a fim de aliviar o espaço em disco lá na minha hospedagem. Eu posso estar testando a conexão com o servidor, né? Ou simplesmente visualizar o meu repositório. Neste nosso caso, as opções mais utilizadas são a visualização local dos nossos arquivos e a visualização do Remote Server, que é você visualizar, né, remotamente os arquivos no nosso servidor. Então vou clicar aqui, ó, e observem que os arquivos que eu fiz o check-in estão sendo visualizados aqui à direita, vocês podem observar. Então foi isso, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida vocês podem estar comentando ou através de YouTube ou no Facebook, quando essas aulas estão sendo disponibilizadas. Espero ter ajudado mais uma vez.